Hoje eu vou falar para você da regra de 3 da duplicação de código e mostrar a refatoração que eu fiz no código que eu mostrei no vídeo de terça, na qual eu removi a duplicação, fatorei uma implementação numa função e numa classe. Dá uma olhada. E aí galera, beleza? Tenho certeza que você conhece o princípio DRY, Don't Repeat Yourself. Ele aparece em todo lugar. A ideia é você não ficar repetindo código, não duplicar código no seu sistema. Eu já falei em outro vídeo que eu falo sobre as opiniões de um engenheiro da Amazon. Se você não viu esse vídeo, está muito legal, deu mais de 2.000 views até agora. Dá uma olhada aqui e lá eu falo o seguinte, seguindo o Chris, o DRY, Don't Repeat Yourself, não é um fim em si mesmo, é um princípio que deve ser utilizado como meio para que o seu código fique simples, fique limpo. Então, de fato, na maioria das vezes é bom a gente remover a duplicação. Só que existem casos em que os códigos podem ser iguais e você vai mantê-los iguais porque cada um vai evoluir de uma forma diferente. Então não tem problema manter duplicação de código quando você sabe que esse código vai evoluir de forma diferente. Agora, no vídeo de terça, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V num trecho de código que verificava os parâmetros requeridos na request dentro do controlador. Esse código então apareceu no controlador de signup e depois no controlador de sign-in. Então tudo bem, lá eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V e qual que é a regra de 3 que eu queria falar aqui para vocês? Que é o seguinte, quando você faz um Ctrl+C, Ctrl+V, beleza, não tem problema, pode deixar duplicado. Agora, quando aparece de novo o mesmo código, a mesma funcionalidade, então vale a pena você refatorar e colocar aquilo numa função. Então foi isso que eu fiz. Depois de implementar o controlador do sign-in, eu implementei o controlador do createNote, que vai criar a nota do usuário. Quando eu fui criar então o código do controlador, aí eu vi que de novo eu ia precisar ver quais eram os parâmetros requeridos da requisição. Então aí sim eu utilizei a regra de 3, como ia ter código replicado mais uma vez, eu peguei então a funcionalidade de verificar quais são os parâmetros requeridos para o controlador e coloquei isso daí numa função. Aí eu queria mostrar aqui para vocês. Além desse código que eu refatorei, eu também usei um stub em 2 testes diferentes. Então esse stub também, em vez de ficar replicando, eu coloquei numa classe separada e utilizei nos 2 testes. Na verdade, nos 3 testes. Então dá uma olhada aqui que eu vou mostrar o código para você. Bom, então essa aqui é a aplicaçãozinha que eu tenho mostrado para vocês de notas, E aí o que eu tinha feito? Eu mostrei para vocês então no vídeo passado o sign-in controller, certo? Aí o que acontecia aqui nesse sign-in controller? Eu tinha que ver se os parâmetros requeridos na requisição ele estava lá no request, certo? Só que esse código estava duplicado, eu estava copiando do sign-up, então o código estava igualzinho, certo? Aí o que eu fiz? Quando eu criei o createNote controller, então esse é o controlador da criação da nota. Ele também precisa verificar se os parâmetros requeridos estão na request. Então eu falei assim, caramba, não vou ficar aqui copiando mais código, certo? Regra de 3. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a funcionalidade numa função e coloquei aqui no útil. Dentro do folder útil, eu coloquei o controller helper. Então isso aqui é bem interessante, pessoal, porque o que acontece? Eu gosto do JavaScript e do TypeScript também, por transição, é essa ideia de você poder criar uma função no módulo, certo? Às vezes eu não quero uma classe inteira, Eu só tenho essa função aqui utilitária, então eu criei a funçãozinha só, Eu posso chamar essa função de onde eu quiser. Então eu coloquei aqui no meu controller helper esse getMissingParams, tá? Então ele recebe HTTP request, Ele recebe a request, recebe os required fields, tá? Que estão num array de string. Ele constrói então esse missingParams, tá? Que é uma array de strings. Como que ele faz isso? Eu utilizei um for each, ele pega cada um dos parâmetros requeridos, certo? E para cada um deles ele vê se está incluído lá no request, certo? Para isso eu uso o keys lá do object, que ele consegue ver cada propriedade do objeto, E eu vejo se essas keys aí incluem esse name, que na verdade é cada um dos parâmetros requeridos, tá? Aí no final o que eu retorno? Eu retorno esses parâmetros com um join, certo? Eu retorno uma string com parâmetro, vírgula, parâmetro, vírgula, parâmetro. Então ficou bem clean esse código aqui e eu posso usar ele em todos os controladores, certo? Então aqui no createNote eu criei uma variável requiredParams
né? E eu passo então para o getMissingParams a request e os parâmetros requeridos, certo? E aí ele me retorna se tem algum parâmetro requerido que está faltando, certo? Se tiver algum, né, esse cara aqui ele não vai ser vazio, certo? Essa string não será vazia e eu retorno um bad request porque está faltando parâmetros necessários no request. Tá? Então isso eu fiz tanto aqui no createNode controller, createNode controller, no sign-in controller, certo? Que está aqui, mesma coisa, né? Só coloco os parâmetros requeridos e chama a função. E no sign-up controller, mesma coisa, tá? Então essa é a ideia, né, da regra de 3. Então lá no vídeo passado eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V e continuei em frente. Quando eu fui fazer o controlador do createNode, então esse código ia aparecer de novo, essa funcionalidade ia aparecer de novo, eu fui lá e refatorei. Tá? Como eu tenho os testes aqui, fica fácil saber se a refatoração deu certo. Né? Então eu fiz a refatoração e rodei os testes de novo. Como os testes estavam passando, quer dizer que a refatoração teve sucesso. Eu consegui mudar o código sem mudar o comportamento. Bom, aí um outro que eu queria mostrar para vocês aqui é que nos casos de teste dos controladores, então não sei se vocês lembram, no vídeo eu também fiz isso, né? Como a gente tem um try-catch aqui em cada um dos controladores, eu queria simular, né, o lançamento da exceção aqui dentro, certo? Então se alguma coisa lançar a exceção, principalmente no caso de uso aqui, né? Se for lançada a exceção na hora que eu estiver tentando realizar a funcionalidade do caso de uso, então ele vai para o catch aqui e vai retornar um server error, certo? Que é do código 500. Então isso eu faço nos 3 controladores. E para testar isso, o que eu tenho que fazer? Eu faço um stub, certo? Que simplesmente lança a exceção. Eu estava criando o stub tanto no sign-in controller, né, no teste do sign-in controller, quanto no teste do sign-up controller. Eu falei, não tá legal isso daí, certo? Porque em cada um desses controladores eu quero simular o lançamento de exceção. Então o que eu fiz? Fui lá no meu doubles, certo? Então eu tenho um folder aqui no teste que é o doubles, que são os dublês de teste. Fui lá dentro de use cases e criei o error throwing use case stub. Então é um cara que faz o stub do caso de uso, certo? Que é uma implementação fake, né, do caso de uso. É um stub mesmo, né? Que simplesmente na hora de fazer o perform, de realizar a ação do caso de uso, ele lança um erro. Tá? E com isso eu consigo testar então cada um dos meus controladores, se quando é lançado um erro, ele responde da forma correta. Né? O controlador consegue lidar com exceções, quando são lançados erros dentro dos casos de uso. Então não se esqueça da regra de 3. Se você fizer Ctrl+C, Ctrl+V uma vez só, não tem tanto problema. Na terceira vez você vai e refatora. Isso aparece lá no livro do Martin Fowler, Refactoring, tá? Não sou eu que estou inventando, não. É uma regra de bolso, obviamente, que você pode no primeiro Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se você acha que vale a pena, se o código é muito grande, você acha que vale a pena já refatorar, você já refatora. Tá? É uma regra de bolso, não precisa seguir completamente à risca. Mas de fato, quando aparece 3 vezes, então acho que vale a pena mesmo você refatorar e colocar aquela funcionalidade dentro de uma função, né? Modularizar mesmo aquela funcionalidade e chamar dos vários pontos. Então era isso, estou gostando aqui do sisteminha, está ficando bem legal o código. Lembra que eu vou usar isso aqui na imersão Clean Architecture, que eu não sei exatamente quando eu vou fazer, mas eu vou fazer. Eu estou terminando de gravar o curso de Clean Architecture também, que está ficando espetacular. Não sei também quando eu vou lançar, mas fica com a gente que vão sair todas essas coisas, vai ser bem legal. Eu vou liberar esse código também no GitHub, logo que estiver bem estável, depois de eu fazer o front-end. Tenho certeza que você vai curtir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.